Boa tarde, bem-vindos. Até às 24 horas não surgiu nenhum caso de infecção pelo novo coronavírus. Foram realizadas 143 análises a casos suspeitos e todos deram negativo. Para um ponto de situação, vamos em direto para o Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, onde está o Nuno Neves. Nuno, boa tarde. A Autoridade de Saúde está prestes a fazer um ponto de situação a esta hora. Olá Berta, boa tarde também a todos os que nos acompanham através da RTP Açores e das outras plataformas móveis a partir de Angra do Heroísmo. Estamos de novo no Solar dos Remédios para mais um briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Isto num bom dia, pelo menos em termos de estatísticas. Como tu disseste, foram 143 casos, 143 análises, assim é que é, nas últimas 24 horas, 0 casos positivos detectados. Uma boa notícia depois de um dia onde apareceram 6 casos positivos, no dia de ontem, portanto, um bom indicador, sobretudo sabendo que as análises dessas últimas 24 horas incidiam sobretudo em São Miguel, quer no Hospital do Divino Espírito Santo, quer também no Nordeste, e analisando ainda as cadeias de transmissão originárias da povoação. Neste momento são então 88 casos positivos ativos em toda a região, 55 em São Miguel, depois 7 na Ilha Terceira, 4 na Graciosa, 7 em São Jorge, 10 na Ilha do Pico e 5 no Faial. Isto num dia em que voltou a estar aberto o espaço aéreo, pelo menos os aeroportos da Ilha Terceira e de Ponta Delgada, que voltam a receber voos do exterior, ou seja, do continente, a partir de Lisboa. Vamos tentar perceber como é que isto se vai fazer, tentar perceber se houve alguma mudança em termos de número de passageiros, número de voos e também se há alguma preferência sobre cidadãos residentes nos Açores ou se continua aberto a todos os cidadãos nacionais e internacionais que queiram vir até os Açores. Também temos outra questão, ou outra dúvida. Ontem ficou no ar a hipótese de um dos novos casos positivos, o caso de um sem-abrigo residente em São Miguel, ser ou não, fazer parte ou não de uma cadeia de transmissão já existente, ou se seria um novo caso nos Açores, o que poderia dar a entender que tínhamos ou outra cadeia de transmissão ou já transmissão comunitária. Vamos tentar tirar esta dúvida já daqui a pouco, numa altura em que entra então Tiago Lopes para mais um briefing diário da Autoridade Regional de Saúde a partir da Ilha Terceira. Boa tarde. Ontem tínhamos 130 casos suspeitos na região autónoma dos Açores de infecção, suspeitos de possível infecção pelo novo coronavírus. Desses 130 casos suspeitos, obtivemos os resultados de análises laboratoriais e 52 deles tiveram resultado negativo, 38 da Ilha de São Miguel, 6 da Ilha Terceira, 3 da Ilha do Pico e 5 da Ilha de Faial. 78 desses 130 casos suspeitos aguardam ainda a colheita da amostra biológica e análise laboratorial, sendo 71 de São Miguel, 3 da Terceira, 1 de São Jorge, 1 do Pico e 2 do Faial. Até às 0 horas de hoje tivemos novos 201 casos suspeitos. Desses 201, 80 tiveram resultado negativo, 79 provenientes da Ilha de São Miguel e 1 da Ilha Terceira. 120 aguardam ainda o resultado e a colheita da amostra e o resultado laboratorial, sendo 102 de São Miguel, 10 da Ilha Terceira, 3 da Ilha Graciosa e 5 da Ilha de Faial. E tivemos, entretanto, recentemente a informação de um caso positivo, neste caso da Ilha de São Miguel, e uma utente de 88 anos do lar do Nordeste. Vigilâncias ativas, temos neste momento 2.846, por oposição, entanto, às 2.770 de ontem comunicadas. Dessas 2.846, 1.440 são da linha de saúde Açores, 1.406 das delegações de saúde, sendo que, entanto, temos 2 do Corvo, 164 da Ilha de Faial, 30 das Flores, 37 da Graciosa, 29 do Pico, 49 de São Jorge, 878 da Ilha de São Miguel, 36 da Ilha de Santa Maria e 181 da Ilha Terceira.
Em termos de internamentos, temos neste momento 19 utentes institucionalizados, 9 deles no Hospital de Vinho Espírito Santo, por via também daqui uma transferência do Centro de Saúde Nordeste, em que foi admitida uma utente no Hospital de Vinho Espírito Santo e teve uma outra alta também do Hospital de Vinho Espírito Santo para o Centro de Saúde Nordeste, e a admissão também deste caso positivo que foi identificado. Temos, portanto, 9 utentes internados no Hospital de Vinho Espírito Santo, 2 deles em cuidados intensivos. No Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira temos 6 internados e 3 deles em cuidados intensivos, 2 no Hospital da Horta e 2 no Centro de Saúde do Nordeste. Em contexto domiciliário temos 68 pessoas, 4 na Ilha do Faial, 2 na Ilha Graciosa, 8 na Ilha do Pico, 4 em São Jorge, 45 em São Miguel e 5 na Ilha Terceira. E temos hoje então a registrar 2 casos de recuperação de infecção pelo Covid-19, um caso de uma mulher da Ilha Terceira e de um homem da Ilha de São Jorge, o que totaliza neste momento 10 casos recuperados de infecção pelo novo coronavírus na região, 5 da Ilha Terceira, 4 da Ilha de São Miguel e 1 da Ilha de São Jorge. Temos, portanto, 87 casos positivos ativos na região, 56 na Ilha de São Miguel, 25 em Ponta Delgada, 9 na Povoação, 3 na Ribeira Grande, 17 no Nordeste, 1 na Lagoa e 1 em Vila Franca do Campo, e 6 agora, neste momento, com esta recuperação, também na Ilha Terceira, 2 em Angra do Heroísmo, 4 na Praia da Vitória. Em termos de óbitos, mantemos na mesma os 4 óbitos registados até à data na região. Desde o início do surto, temos então esta atualização, 2.298 casos suspeitos, sendo que destes 2.298, 1.999 tiveram resultado negativo, 87 positivos, 10 recuperados, 4 óbitos e 198 que aguardam ainda colheita e análise laboratorial. Naquilo que diz respeito aos profissionais de saúde, temos até à data 311 profissionais testados, 9 da Ilha do Faial, 1 da Ilha Graciosa, 23 do Pico, 250 da Ilha de São Miguel e 28 da Ilha Terceira. Desses 311 testados, 13 aguardam ainda resultados, 278 tiveram resultado negativo, 18 tiveram resultado positivo, 1 da Ilha do Faial e com história de viagem ao exterior, 17 da Ilha de São Miguel, e temos então a registrar 2 casos recuperados de profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus. Este é o ponto de situação, deixarei então agora para vocês poderem colocar algumas questões. Eu começava por perguntar se há novidades. Uma primeira questão sobre a origem do caso confirmado de um cidadão sem abrigo em São Miguel e se uma das cadeias de transmissão relativamente à outra ainda não temos estão não já devidamente identificadas. Digamos, conhecimento da sua origem, conforme eu havia dito, apesar de estar confinada a 2 casos positivos. Relativamente à situação conforme ontem foi transmitida do sem-abrigo, ainda estamos neste momento também a proceder às recolhas de amostras biológicas e também às análises laboratoriais, sendo que, entanto, identificámos cerca de 100 de contatos próximos e, portanto, desde ontem para hoje estamos a fazer essas recolhas de amostras biológicas e iremos, entanto, depois também fazer a respectiva análise laboratorial. Queria falar também aqui sobre aquela medida que deu conhecimento ontem. Mais uma questão sobre testes nas admissões e nas altas do Hospital de Ponta Delgada. Se sabe para já quando é que vai ser implementada esta medida? Posso dizer com toda a franqueza, isto foi resultado de uma reunião que nós tivemos até perto da meia-noite com o Conselho de Administração do Hospital de Vinho Espírito Santo e, portanto, aproveitando, digamos assim, também o momento da conferência de imprensa e tendo a oportunidade também de transmitir, filo dessa forma também para comunicar a implementação dessa medida e, portanto, claro que, entanto, agora irá ser também operacionalizada por intermédio também do seu Conselho de Administração e dos profissionais de saúde também que exercem na unidade hospitalar. Sr. Diretor-Geral, eu tinha algumas questões sobre a mobilidade. Hoje voltam a haver voos do exterior de Lisboa para Ponta Delgada, durante a semana também presumo que para a Ilha Terceira.
Eu tinha algumas questões que sim entroncam umas nas outras, mas também presumo que sejam de resposta mais rápida, mas tenho que as fazer para tirar estas dúvidas. Em relação aos voos da TAP, queria saber qual é que vai ser a periodicidade agora nas próximas semanas, quantas pessoas vão entrar na região semanalmente ou por voo e se vai haver alguma preferência em relação a quem vem nestes voos. Bom, relativamente aos voos operados pela TAP, o conhecimento que pelo menos eu tenho é de que irão ser normalizados, digamos assim, até à data em que os mesmos também foram suspensos. Portanto, em termos de frequência, será a mesma que existia anteriormente, salvo erro, entanto, 2 viagens para a ilha de São Miguel por semana e uma para a ilha Terceira. Em termos de capacidade, não lhe consigo avançar com números, porque não sei o número depois também de utilizadores, de passageiros que virão a bordo das aeronaves e dos voos operados aqui para a região. E em termos da capacidade também será aquilo que a própria companhia aérea também determinar. Portanto, havia a questão da regra de 1/3 também da capacitação da aeronave. Se será atingido ou não consigo prever e, portanto, não tenho informação nesse sentido, mas penso que, entanto, segundo a informação que eu tenho, irá ser retomada ao fim e ao cabo a operação ou as operações conforme, entanto, existiam até esta suspensão que vigorou até agora, dia 13. A pergunta que tinha a ver com a preferência dos voos ou não, de haver alguém que poderia ser encaminhado primeiro que outros, tinha a ver com uma discussão que durante a semana passada e nas anteriores tinha surgido de que se poderia dar preferência aos residentes nos Açores, até por causa da situação dos estudantes, de doentes deslocados no continente. Tem alguma indicação sobre isso? Relativamente às priorizações, digamos assim, que nós podemos fazer, da parte, pelo menos da minha, enquanto Autoridade de Saúde Regional, temos essa articulação com a SATA, para fazer, entanto, essas autorizações de deslocação e, portanto, de alguma forma também proceder a essas priorizações. No caso da companhia aérea TAP, entretanto, eles operam também de forma autónoma e poderão, dentro daquilo que também é do conhecimento geral e também penso que será dos próprios responsáveis da companhia aérea, de priorizar alguns dos casos também, conforme nós temos feito aqui na região, nomeadamente os casos médicos, o caso de utentes deslocados fora da região, o caso de estudantes também que aguardam o seu regresso, aquele grupo também que se falou, também de 15 pessoas também que aguardam também o seu regresso à região e, portanto, serão, digamos, esses os principais casos de residentes na região que se encontram no exterior e que aguardam o seu regresso à região. E, portanto, se houver essa possibilidade e essa abertura também da parte da TAP para proceder, digamos, a essa priorização e essa seleção de acordo também com as regras que instituíram para a ocupação dos lugares a bordo de cada uma das aeronaves, da nossa parte só temos a agradecer para que, entanto, se proceda ao regresso também de todos os açorianos neste momento deslocados. Há uma outra questão que eu até estou na dúvida se já nos respondeu ou não, mas tem sido uma dúvida que nos tem chegado das pessoas que fizeram a quarentena nos hotéis da região, que são das outras ilhas. Há casos em que elas não conseguem viajar imediatamente para a sua ilha. Eu queria só tirar a dúvida se o pagamento do hotel nestes dias em que eles têm que aguardar continua a ser assegurado pela região ou não? Sim, isso mantém-se na mesma até conseguirmos ao fim e ao cabo finalizar o processo e fazê-los regressar à sua ilha de residência, sim. Passando para a SATA, há uma questão que tem a ver com a operacionalização dos tais regressos dos doentes deslocados, etc., e dos passageiros interilhas, que pode ser uma coisa simples, mas para muita gente que não está a ser, que tem a ver com a declaração que a Autoridade Regional de Saúde passa e com a validade desta declaração. Há gente que tem a declaração por 2 dias, creio eu, só que depois não consegue imediatamente conseguir o voo para casa. E isto está a dificultar a vida a algumas pessoas. Pode-nos esclarecer esta questão, se é mesmo assim, e o que é que elas podem fazer depois também para se conseguirem orientar? É um trabalho que nós estamos a fazer até com a SATA. Posso avançar que ainda, hoje é terça-feira, ainda ontem também falei também com os responsáveis da SATA e está a ser estudada também neste momento a possibilidade, até porque também posso dizer isso com toda a frontalidade, também têm chegado também, nomeadamente da Ilha das Flores e da Ilha de São Jorge,
alguns pedidos, digamos assim, até dos próprios delegados de saúde, dos próprios conselhos de administração das unidades de saúde de ilha, porque os utentes também os abordam no sentido de ver se conseguiríamos alterar, ainda hoje, recordo-me agora também da Ilha de Faial, através da Delegação de Saúde também, solicitaram essa possibilidade de alterarmos, digamos assim, os voos, para que, entanto, muitos deles não tivessem que pernoitar em São Miguel e depois ter que regressar à sua ilha de residência, ou neste caso à ilha de destino, para fazer algum exame, alguma consulta, algum tratamento da área da saúde. É uma situação que nós estamos a rever com a SATA. Claro que, entanto, muitas das vezes as pessoas às vezes não compreendem também isso, de que já fizeram a sua exposição à direção regional e que, entanto, ninguém lhes dá resposta. Não damos resposta porque não depende apenas e só de nós, e estamos a articular isto com a SATA no sentido de revermos os circuitos dos voos que neste momento vigoram na região, de forma a minimizarmos este constrangimento de terem que pernoitar numa ilha onde fazem apenas e só escala até chegarem à ilha de destino. Sobre isso importa depois também dar nota do seguinte, até porque na sequência daquilo que eu comuniquei ontem e também já foi questionado hoje, tem a ver com os períodos de quarentena e as restrições da quarentena nas viagens interilhas. Claro que, entanto, quem fizer escala, por exemplo, quem viaja de São Jorge e para vir aqui para a terceira tenha que fazer a escala em São Miguel e tenha que lá pernoitar, não irá fazer a sua quarentena na ilha de São Miguel. Não iremos sujeitar a pessoa a uma quarentena na ilha de São Miguel por vir ter que lá fazer escala e depois vir para a terceira. Iremos sim, e isso é um constrangimento que, entanto, todos aqueles irão sentir que passem pela ilha de São Miguel, terão que fazer aí sim, inevitavelmente, o teste diagnóstico antes de virem para, nomeadamente, por exemplo, no exame que eu dei, para a terceira. Agora, em termos da quarentena, irão cumpri-la depois na ilha de destino e não na ilha de escala. Para aproveitar também já e para fechar este assunto dos transportes, há uma dúvida em relação às pessoas do Faial e do Pico, que ainda têm alguns constrangimentos nas viagens entre as duas ilhas através das embarcações da empresa que as faz. É possível falar numa normalização a curto prazo destas deslocações entre o Pico e o Faial? Como é que está essa questão? Eu penso que não, muito sinceramente. Eu gostaria que sim, que houvesse essa normalização, mas tem que ser o mais franco possível, por vir daquilo que eu também já transmiti anteriormente, de alguns constrangimentos que nós próprios também sentimos quando fazemos a análise e a apreciação dos pedidos também de deslocação. Num primeiro ponto, tem a ver com isto mesmo. Existem alguns pedidos que, entretanto, depois, por via de alguma, digamos que, motivação mais dúbia que, entretanto, possa subsistir, entanto, à exposição dos mesmos, entanto, cria-nos depois também aqui alguma dificuldade em validar também e autorizar também os mesmos e, portanto, todos aqueles também que se avolumam acabam por depois também ter algum constrangimento por via do número que, entanto, vai chegando. E, nesse sentido, nós também, por parte da TEI, tenho que dar esse mérito também a quem tem trabalhado comigo nesta matéria, que teve a iniciativa de começarem a fazer também telefonemas para as pessoas que, entanto, pedem os seus pedidos de deslocação, também no sentido de perceberem melhor a motivação dos mesmos para a deslocação, porque muitas vezes num mero e simples papel não se consegue perceber efetivamente qual é que é a principal razão e ter uma verdadeira percepção de todo o enquadramento que leva, entanto, a pessoa a fazer esse pedido de deslocação. E dessa parte dos técnicos superiores da Direção Regional da Saúde houve essa iniciativa que eu tenho que louvar e enaltecer. Mas a verdade é que, entanto, por via desse volume e daqueles que, entanto, às vezes têm alguma motivação menos, digamos que, sincera para essas deslocações, cria-nos aqui alguns constrangimentos e uma maior dificuldade, às vezes, em dar resposta. Isto num primeiro aspecto, como eu estava a dizer, e no segundo, tem a ver com aquilo que a gente também já tem transmitido, que é o facto de ainda estarmos em estado de emergência e que convém que, entanto, as pessoas ainda percebam bem isso, de que estamos em estado de emergência, portanto, a normalização não se vai atingir de modo algum, de forma célere. Iremos ter ainda estes constrangimentos e, portanto, é bom que as pessoas realmente percebam ainda de que não se deve circular ainda de forma normal e livre como existia há umas semanas atrás e, portanto, isto irá perdurar ainda durante alguns dias, durante algumas semanas e, perante esse facto, peço alguma compreensão para isso mesmo. Eu gostava de questionar, nós há pouco recebemos uma nota de imprensa. Mais uma questão sobre
o transporte de algumas pessoas que estavam no estabelecimento prisional de Ponta Delgada para a Terceira. Se estas pessoas vão fazer testes ou não. Na medida em que, entretanto, também foi um aspecto que nós também solicitámos a ambos os estabelecimentos prisionais, também que pudesse haver aqui alguma compreensão também para aguardar até a realização dos testes, até à libertação destes reclusos, tendo também que cumprir com aquilo que foi determinado superiormente também. Tiveram que dar ordem de libertação também destes reclusos e, portanto, nesse sentido, aquilo que nós demos a indicação às delegações de saúde foi para identificá-los e depois fazemos o teste de diagnóstico também de despiste de infecção pelo novo coronavírus a todos eles. Mas continuam em estabelecimento prisional? Não, alguns já tiveram, entanto, a indicação para a libertação, mas da parte dos estabelecimientos prisionais houve essa colaboração para connosco e identificação também desses casos para que, entanto, agora sejam chamados e fazer a recolha da amostra biológica e depois também a análise laboratorial. Sendo que, à partida, tudo indica que não haverá, digamos assim, motivo maior de preocupação, atendendo que não registámos até ao momento, nestas semanas, nenhum caso de infecção pelo coronavírus aqui na região de um estabelecimento prisional, mas, de qualquer das formas, entretanto, iremos fazer essa análise só para descarte de consciência, digamos assim. Em relação às quarentenas interilhas, perceber quando é que se iniciam e se vão ser feitas em confinamento numa unidade hoteleira ou se vão para casa. É uma situação que nós também estamos a avaliar. Como vocês sabem, temos, entanto, unidades hoteleiras que têm capacidade, por vir depois também agora dos últimos dias, muitas das pessoas que estavam confinadas nessas unidades hoteleiras por via terem chegado à região e terem cumprido também o seu período de quarentena, teremos capacidade para albergar, digamos assim, alguns desses casos também unidades hoteleiras. E, portanto, é uma situação que iremos ver depois, consoante cada um dos casos, se houver essa possibilidade também de cumprir esse período de quarentena em contexto domiciliário com as devidas condições de distanciamento social, muito bem. Se não tiverem, da parte das unidades hoteleiras, depois também teremos essa colaboração também para podermos fazer esse período de quarentena a cada um daqueles que chega à região, sendo que a maior parte dos casos que irão acontecer de deslocações interilhas sucedem na sequência de casos médicos e, portanto, esses casos médicos nós, entanto, fizemos questão de excepcionar, atendendo à situação particular que envolve os mesmos. Portanto, não serão muitos casos que nós teremos de deslocação interilhas por motivos não médicos ou dentro daqueles que nós excepcionamos, mas de qualquer das formas, a acontecerem, teremos depois também essa capacidade para providenciar, se for necessário, também alojamento para poderem cumprir esse período de quarentena. E quando é que entra em vigor? Nós estamos a dar aqui alguma margem para que, digamos que todos nós nos ajustemos àquilo que foi terminado. A circular foi publicada ontem, ao final do dia, também transmiti isso no momento da conferência de imprensa. Claro que, entanto, todos aqueles que ainda hoje viajaram e que foram ontem autorizados para viajar hoje, não aplicámos no imediato, entanto, esses períodos de quarentena. No entanto, a partir da manhã, já com mais de 24 horas também de informação e de comunicação, presumo que, entanto, já teremos condições para começar a efetivar esses períodos de quarentena aqui em Viagem Interilhas. Só para esclarecer aqui esta questão da exceção para os doentes. Mais um esclarecimento sobre a exceção de quarentena para os doentes deslocados. Do hospital, mas quando regressa à casa, faz essa quarentena? Sim, quando regressa à casa, entretanto, depois faz essa quarentena. Por via daquilo que nós consideramos também mais seguro, não é? Ou seja, a pessoa, no caso de São Miguel é mais linear, digamos, é mais claro por via daquilo que eu também já transmiti, atendendo à cadeia de transmissão secundária que nós identificamos no Hospital de Vinho Espírito Santo. Todos aqueles que, entanto, saiam terão que fazer também o teste diagnóstico, antes de regressarem também à sua ilha. Nos outros casos, não tendo que fazer o teste diagnóstico porque não temos, digamos, para já razão para isso, por via de não termos cadeias de transmissão, nem casos positivos registados em outras unidades de saúde, mas também por segurança e mais algum, digamos, excesso de zelo, irão cumprir depois a sua quarentena também na ilha de residência, na ilha de destino. Uma pergunta de uma evacuação médica de um cruzeiro ao largo dos Açores.
se esta pessoa foi ou não testada e se Sim, está neste momento ainda está internada. internada, é uma situação clínica que exige neste momento ainda alguma atenção por parte da equipa de saúde do Hospital de São Espírito e a Terceira, e portanto irá também ser atestado também só para despiste, atendendo que, como todos sabem, não é, provinha de um navio, de uma embarcação onde, segundo a informação que nos foi transmitida e que é do nosso conhecimento, existiriam alguns casos de infecção pelo Covid-19. Portanto, nesse sentido, para despiste, claro que, no entanto, também irá ser feito esse teste diagnóstico. Mais uma questão sobre o caso detectado hoje. Nós, entretanto, o que é que temos estado a fazer? Como já dei nota também disso, nós novamente estamos a jogar, entre aspas, pedindo desculpa pela expressão, aqui por excesso novamente. Sabendo que o lar de idosos é uma estrutura onde alberga utentes especialmente sensíveis para a infecção pelo novo coronavírus e com todas as consequências que daí podem advir, estamos a testar com mais frequência e não deixando aqui um período um hiato temporal muito demorado entre a realização dos primeiros testes e depois os testes, digamos que secundários. Nesse sentido, entanto, já fizemos alguns testes. Amanhã, dentro daquilo que eu também falei ainda há pouco com a Delegação de Saúde, iremos proceder a nova bateria, digamos assim, também de testes aos funcionários que lá se encontram e também aos utentes, para vermos se não nos acontece a tal questão dos falsos negativos e, portanto, não estarmos aqui a descurar uma situação que foi avaliada há uns dias atrás e que aparentemente estaria tudo bem, porque tínhamos um grande número de negativos registado em termos de profissionais e em termos de utentes, tendo retirado os profissionais e os utentes que positivaram para o exterior da instituição, mas não descansamos, digamos assim, por via dos resultados obtidos e vamos novamente testar para ver se efetivamente há mais algum caso que tenha positivado, porque é uma das situações que nós temos reparado e penso que, entanto, acho que também tem sido, se calhar não foi tão discutido a nível nacional, mas que nós temos estado alerta aqui na região, que é o próprio comportamento, como eu já disse muitas vezes aqui, do vírus. Aquilo que nós temos reparado em alguns dos casos, e isso foi visível, nomeadamente até nos casos dos profissionais de saúde, a quem foi determinada a quarentena e que numa primeira análise tiveram um resultado negativo, mas nós, por segurança, colocámos em quarentena e, conforme eu dei nota ontem, houve, por exemplo, um caso que deu positivo, passado o período de quarentena. Ou seja, o que é que nos o que é que nos permite refletir sobre o assunto? É de que a carga viral na altura em que foi feita a colheita e que foi feita a análise não seria a suficiente para que o teste desse positivo. E, portanto, nesse sentido, ou seja, sabendo de antemão que há casos registados de situações dessas aqui na região, estamos a jogar mais pelo seguro e a testar novamente, pese embora tenhamos aqui um espaço, um hiato temporal curto relativamente aos testes anteriores. Mas é precisamente para despistar eventuais situações em que a carga viral se manifeste de forma mais evidente e que obtenhamos eventualmente algum resultado positivo que não tinha sido despistado anteriormente. E é nesse sentido que estamos a trabalhar e que iremos também, durante o dia de hoje e amanhã, também testar novamente alguns utentes do lar e profissionais. O Sereno Oriental pergunta por que motivo apenas ontem foi emitida uma circular da Direção Regional de Saúde para se promover a formação interna dirigida aos vários grupos profissionais dos hospitais e unidades de saúde sobre a correta colocação, utilização e remoção de EPIs no âmbito do Covid-19. Não foi ontem foi um reforço. A primeira circular que saiu relativamente aos equipamentos de proteção individuais e para profissionais e para as unidades de saúde saiu em janeiro. Portanto, já em janeiro, entanto, tinha sido dada indicação às unidades de saúde para promoverem momentos formativos relativamente à utilização do equipamento de proteção individual. A circular de ontem, digamos, é uma atualização naquilo que diz respeito ao equipamento de proteção individual e, mais uma vez, reforça, pese embora, entanto, tenham passado cerca de 2 meses dessa circular normativa que eu refiro que foi publicada, para que, entanto, se faça um novo reforço, derivado, entanto, também à fase do surto que nós estamos a viver aqui na região, para que eventuais dúvidas ou questões que ainda possam subsistir dentro das unidades de saúde e junto dos profissionais de saúde, que sejam devidamente esclarecidas para que, entanto, não exista qualquer tipo de dúvida ou questão relativamente à utilização dos EPIs. A nova revista questiona, devido à preocupação de alguns residentes do Concelho da Ribeira Grande, gostariam de saber qual o foco de origem dos casos ativos na Lagoa e na Ribeira Grande e se existe alguma relação com as cadeias já identificadas.
Não, entanto, o caso da Ribeira Grande, nomeadamente este que foi registado recentemente, tem a ver, como eu disse, de um sem-abrigo, e o caso da Lagoa diz respeito, entanto, a uma viagem também ao exterior e, portanto, não está ligado a nenhuma cadeia de transmissão anteriormente identificada. A Antena 9 questiona, no Faial o número de vigilâncias ativas tem oscilado muito. Hoje subiu vertiginosamente, porquê? Porque é aquilo que eu tenho transmitido. Nós, quer por via da própria linha de saúde Açores, quer por via, de entanto, também do trabalho que é feito das delegações de saúde, nós fazemos sempre possível a atualização também do número de vigilâncias ativas que são ativadas, que são geradas, digamos assim, quer por uma via, quer por outra. Da parte da Delegação de Saúde, isso também foi um trabalho que foi feito ontem, com os técnicos que neste momento também colaboram connosco na Direção Regional da Saúde, fazer essa atualização também de todos os casos que foram encaminhados, quer pela linha, quer aqueles que já existiam, sinalizados pela própria Delegação de Saúde, e portanto é flutuante e portanto ainda bem que assim é, quer para mais, quer para menos, quer dizer que entanto as Delegações de Saúde e a linha de saúde Açores estão a trabalhar e portanto estão a vigiar quem deve ser vigiado. O Correio dos Açores pergunta se, perante os novos casos que têm surgido em São Miguel, prevê que se mantenham as cercas sanitárias além do dia 17 de abril. Eu penso que sim, já transmiti isso também anteriormente, esse meu entendimento. Eu penso que devemos manter o nível de alerta que temos neste momento, atendendo que as cadeias de transmissão, como eu já tenho referido, não estão ainda totalmente fechadas, ainda estamos aqui a apurar alguns resultados dos contactos próximos identificados. Penso que, entanto, será mais prudente, efetivamente, prolongarmos mais algum tempo o período tanto de quarentena, confinamento obrigatório, dos cercos sanitários neste momento em vigor na região. Estão então respondidas as questões dos jornalistas. Acaba aqui também mais um briefing diário da Autoridade de Saúde Regional. Temos mais um caso nos Açores. Entretanto, temos também mais 2 doentes recuperados, mais um na Terceira e mais um em São Miguel, o que dá um total agora de 87 casos positivos nos Açores. Vigilâncias ativas são neste momento 2.846. Casos suspeitos ainda a aguardar recolha ou análise são agora 198 nos Açores. Temos então que 87 pessoas estão doentes com a Covid-19 nos Açores, são 56 pessoas em São Miguel, 6 aliás na Ilha Terceira, 4 na Graciosa, 6 em São Jorge, 10 no Pico, 5 no Faial. Existem pessoas internadas, 18 estão internadas nos 3 hospitais da região, sendo que 5 estão em unidades de cuidados intensivos. 68 pessoas estão a tratar da Covid em casa. A registrar no dia de hoje mais 2 casos que foram recuperados, 2 pessoas que se recuperaram da doença e uma idosa de 88 anos do Nordeste que ficou infectada. É o único caso nas últimas 24 horas. Terminamos aqui esta emissão especial para um ponto de situação sobre a Covid-19. Regressamos já a seguir com as notícias do Atlântico. Fique bem, até já.